Salve! Hoje eu vou contar para vocês o porquê que eu estou convencido de que a cultura racional é o único caminho para você desenvolver seu raciocínio e por que que a cultura racional eu tenho tanta certeza disso. Porque aqui eu venho sempre falando sobre alguns assuntos, mas nunca conto a minha história. Então hoje eu vou contar a minha história na cultura racional. Vai ser um pouquinho longo, talvez. Deixa ele reservado aí para você assistir a hora que você tiver um pouquinho mais de tempo. Bom, eu comecei a estudar cultura racional quando eu tinha 18 anos. De 17 para 18 anos, meu irmão me divulgou, meu irmão e minha cunhada me divulgaram a cultura racional. E foi muito rápido para mim, porque eu peguei o livro no outro dia, que eles me divulgaram num dia assim. Eu já conhecia, já ouvia falar sobre a cultura racional, mas nunca tinham me divulgado de verdade. E eu comecei a fazer perguntas para ele, ele começou a me divulgar. Eu peguei o livro e li a metade do livro numa noite. E eu já virei um estudante de cultura racional a partir daquele momento. Não foi uma coisa gradativa, foi uma coisa que eu decidi. E virei um estudante da cultura racional, como muitos estudantes são. Peguei para valer na cultura. Li toda a obra da cultura acho que uns 6 anos mais ou menos. Eu li toda a obra, todos os livros escritos pelo seu Manuel. E defendia a cultura, divulgava a cultura, explicava para as pessoas. Entendi que não é tão fácil assim divulgar. No começo você quer que todo mundo pegue rapidinho, como eu peguei. Depois eu descobri que não era bem assim que funcionavam as coisas e fui divulgando devagarinho, devagarinho, explicando para as pessoas que a cultura racional era. Entrei para a banda da cultura racional, tocar saxofone, conheci uma mulher, também estudante de cultura racional, e fui estudando por muitos anos cultura racional e tinha certeza que a cultura racional era o que me desenvolveria o raciocínio. Nesse período todo de evolução de cultura racional, dentro desse período eu li um livro chamado O Poder do Agora. Eu acho que eu já estudava cultura há uns 4 anos, eu li aquele livro e achei muito interessante. Depois de um outro tempo encontrei ele numa livraria, comprei aquele livro, li ele de novo, achei ele muito interessante. E depois, mais um período depois, eu acho que mais ou menos por volta de 10 anos de estudo de cultura racional, eu li mais uma vez aquele livro. Eu recomendo todo mundo ler, tá? Porque aquele livro ele te ensina a se ligar no agora. Você não fica ligado nem no passado e nem no futuro. Você só pensa no agora. E em um momento da minha vida, eu lendo aquele livro, eu consegui me desligar da minha mente e ter o momento que os indianos ou budistas, não tenho certeza, apesar de ser também um indiano, chama de Satori, que é o momento onde você se desliga da sua mente e fica um momento sem mente. Você se sente tudo. Você não sente que você é separado de alguma coisa. Você sente que você é tudo, está ligado a tudo. E naquele momento eu comecei a me desligar da cultura racional. Comecei a desacreditar que ela era o único caminho, porque um outro livro, de outra vertente, de um alemão chamado Eckhart Tolle, me mostrou que dava para se desligar da mente de uma forma muito mais fácil, porque é só se ligar ao agora. Lógico que não é uma coisa tão fácil assim, porque o apego à mente é muito grande, mas me parecia mais fácil que a cultura racional. E eu comecei a me distanciar da cultura racional por alguns motivos. Me distanciar não da vivência, porque praticamente nenhum estudante de cultura racional, amigo meu, percebeu isso, a não ser os mais próximos. Esses sim perceberam. Mas os mais distantes que me encontravam uma vez ou outra não perceberam, porque eu também tinha um apreço pela cultura racional que ela me levou a esse livro, O Poder do Agora. Então eu comecei a ver que na minha concepção naquele momento, eu acreditava que a cultura racional já não era o único caminho, já não era a única forma de desenvolver o raciocínio. Porque eu entendi que desenvolver o raciocínio era se ligar ao todo. E desenvolver o raciocínio não é se ligar ao todo, porque se ligar ao todo é o todo elétrico e magnético. E é isso que o poder do agora faz, que a meditação faz. E ela realmente traz paz, traz muita paz, muito equilíbrio. Você não fica mais incomodado com as coisas, não fica mais enraivecido com as coisas. Quando você está realmente focado no agora, quando você volta a ser sua mente, o Satori é só um momento sem mente, não é a iluminação em si.
Por um período eu comecei a não achar que a cultura racional era o melhor caminho, porque eu achava que existiam outros livros, que eu comecei a ler depois, li livros sobre Buda, li um que eu li muito, é o Osho, li vários livros do Osho. O Osho é um especialista em explicar como a gente se desliga da mente, ele tem uma especialidade muito grande nisso. Comecei a estudar Sadhguru, comecei a estudar Adyashanti, Satyaprem, que é um brasileiro, Modi, várias pessoas que eu comecei a estudar. Monja Coen é uma brasileira também que explica muito bem sobre como se desligar da sua mente. Comecei a estudar esses. Aí falei, pô, o caminho aqui é muito mais fácil, é muito mais simples. Não tem porquê. A cultura racional ela não consegue, na minha concepção, naquele momento, a cultura racional não conseguia fazer o prometido, que era fazer as pessoas viverem em paz. Porque todos os estudantes que eu conhecia viviam ainda se digladiando, brigando, em confusão. E eu já entendia que não precisava mais se ligar à mente. Falei, tá vendo? A cultura não consegue dar o mesmo que um livro do Poder do Agora dá. Foi assim que eu vivi dos 28 aos 31 anos, mais ou menos. Uns 3 anos praticamente. No primeiro ano eu fiquei realmente bastante incomodado por a cultura racional falar que ela era o único caminho. Então eu fui um crente, um descrente, eu deixei de acreditar que a cultura racional era o único caminho. Eu sempre achei que ela era um caminho. Eu nunca deixei de acreditar que era um caminho. Só que quando eu via alguma coisa num livro que batia com a cultura racional, eu falei, tá vendo? A cultura racional também explica. Então ficava na minha cabeça que ela falava a verdade. Só que não toda a verdade, não de uma forma tão simples. No primeiro volume da Cultura Racional, ele fala que o vivente de posse da imunização racional, ele não fica mais pensando nisso, naquilo, planejando isso, aquilo, não bola mais para isso, para aquilo, bolar para quê, ele até fala desse jeito, e vive só a realidade das coisas, que é exatamente o que o Poder do Agora fala. Então eu falei, tá vendo? Ele fala a mesma coisa. Eu tinha muita semelhança entre a cultura racional e esses outros conhecimentos. E eu achava esses outros conhecimentos com muito mais informações para se desligar da mente. E tem mesmo. Só que o propósito da cultura racional, depois eu descobri que não era esse. Fiquei um período sem a leitura dos livros do Universo de Encanto, um bom tempo sem ler, acho que até mais de um ano praticamente sem pegar no livro. Continuava frequentando onde os estudantes frequentavam, continuava tocando na banda da cultura racional, mas sempre achando, pô, mas esse não é o melhor caminho, esse caminho é complicado, os estudantes são muito confusos, não entenderam ainda que eles não são a mente deles. Eu tinha um certo. Comecei a me desligar da cultura racional e achar que ela não era o melhor caminho. Havia atitudes de estudantes que me incomodavam muito, estudantes ditos evoluídos, fazendo coisas que eu falava, mas o que é isso? Tá fazendo coisa que nem quem não estuda faz. Então aquilo me incomodou por um bom período. Até que um dia eu estava com um estudante bem conceituado e ele me disse, olha, entra aqui nesse lugar e pede o que você quiser. E eu era totalmente descrente, eu não estava mais nem aí. Eu já não acreditava mais em nada. Em relação a tudo que tinha no meio da cultura nacional, eu já não acreditava mais nada. Eu entrei naquele lugar, podia pedir o que eu quisesse. Podia pedir dinheiro, podia pedir muito dinheiro na conta, podia pedir casa, podia pedir o que eu quisesse, fama, podia pedir o que eu quisesse. E a única coisa que me veio na cabeça naquele momento foi pedir para que, se aquelas energias, se aquele contexto todo existisse de verdade, se o racional superior existisse de verdade, porque eu duvidava até da personalidade do racional superior nesse momento. Falei, se ele existisse de verdade, que ele me provasse. Porque eu queria muito, por ter um apego à cultura racional, de que eu tivesse convicção, porque é muito difícil você divulgar alguma coisa sem convicção, você explicar alguma coisa para alguém que você não acredita. E eu estava fazendo isso, estava divulgando cultura racional, mas eu já não acreditava que era o melhor caminho. Tanto que por muitas vezes indiquei o livro Poder do Agora como, eu falava, você não quer ler cultura racional, lê o Poder do Agora. Ele vai explicar muito bem. Aí eu pedi isso, falei assim, olha, me explica o que é tudo isso, porque eu não estou entendendo nada. Para mim isso não faz mais sentido algum. Poderia ter pedido outras coisas, mas como eu já não acreditava e eu queria uma resposta, pedi, fui embora, sem ter a resposta.
e passou um ano sem ter resposta. Muita coisa aconteceu naquele momento dos estudantes ditos evoluídos, coisas que eles faziam que eu não entendia, que eu não aceitava, que eu falava, não é possível isso. Até que eu já não estava ligando para mais nada mesmo. Meu casamento estava tudo indo bem, mas aí, como eu já não ligava mais, eu comecei a fazer coisas para agradar minha esposa. Ela chegava em casa, eu catava o livro para ler junto com ela, ou quando ela chegava, eu tinha acabado de pegar para ler. Era mais para ver ela feliz, porque ela se sentia bem me vendo ler. E para mim não tinha problema ler. Eu achava que aquilo não tinha nada demais. Não tinha nada além do que eu já sabia. Então não precisava muito mais ler. Eu já tinha lido a obra toda. Lia um pouquinho, guardava, lia mais um pouquinho, guardava. E foi assim por um bom período. Acho que uns 6 meses, mais ou menos. Lendo um pouquinho, guardava. Tinha uma época que eu lia mais, mas mais para agradar e para viver bem no meu casamento do que uma necessidade do meu ser, vamos dizer assim. Eu não sentia essa necessidade de ler. Senti que estava tudo bem, não precisava mais ler. E realmente fica tudo bem quando você sabe viver no agora. Só que ficar tudo bem não é a solução. Ficar tudo bem é um comodismo. Vamos dizer assim, se você quiser ir para o Japão, é muito mais fácil você ir hoje de avião do que de barco. Só que de avião ainda não é a solução, é só um jeito melhor. Eu digo que ficar iluminado é muito melhor do que não ficar, mas ainda não é a solução. Ficar no agora e não se preocupar mais com a sua mente, não estar ligado mais à sua mente, é muito bom, mas não é a solução. Então foi exatamente isso, estava lendo, tranquilo. Até que um dia, não sei por que cargas d'água, eu fui dormir mais cedo. Quem me conhece sabe que eu durmo até tarde. Durmo tarde, quer dizer. E durmo até tarde, né, consequentemente. Eu fui dormir cedo, acordei e veio na minha cabeça esse pensamento, ó. Se for para levantar da cama, é para ler. Levantei da cama, sem nenhuma pretensão de alguma coisa. Falei, vou ler. Catei, deitei na outra cama, no outro quarto. Comecei a ler. Deu uma questão de 20 minutos, 30 minutos de leitura. Eu comecei a me ouvir. Me ouvir. Não tinha ninguém falando comigo. Não tinha nem. Não posso te dizer que é uma energia racional, não. Eu falando comigo mesmo, me explicando todas as minhas dúvidas. Uma atrás da outra. Não adianta eu falar para você quais eram as minhas dúvidas, porque são dúvidas minhas e as suas são as suas. E começou a esclarecer ponto a ponto. Tudo que eu me perguntava, eu me respondia, mas sem saber a resposta. Isso que é uma coisa. Parecia algo que, tipo assim, eu perguntava, eu respondia. Eu perguntava, eu respondia. Eu perguntava, eu respondia. Não tinha uma voz falando comigo, não tinha uma entidade ou qualquer coisa falando comigo. Era eu me explicando. Tudo, ponto a ponto, todas as minhas dúvidas. A diferença entre a cultura racional e a iluminação, a diferença entre o mundo racional e o mundo elétrico-magnético. Tudo foi esclarecido para mim por mim mesmo. Aí eu fui achando bacana, fui entendendo. Tanto que esse canal que você está assistindo, ele já existia há 4 anos atrás. E teve um momento que eu desativei e eu reativei a partir desse dia, porque nesse dia, eu falando para mim mesmo, digamos assim, decidi que deveria voltar a divulgar, porque agora eu tinha certeza que a cultura racional é diferente de tudo. Então, eu não sou um fanático que está aqui tentando te convencer que a cultura racional é algo bacana. Eu fui um fanático. E não vou dizer fanático no sentido. Como é que se diz? Só vive de branco, ninguém pode viver. Não, fanático no sentido de convicção. Eu tinha uma certeza sem convicção. Hoje eu tenho certeza e convicção que é cultura racional. Porque através da leitura do livro, eu me esclareci. Através da leitura do livro, eu sei que o mundo racional existe. Através da leitura do livro, eu sei as respostas para todas as minhas dúvidas. E o detalhe, eu não tenho dúvidas de que se eu, por acaso, tiver alguma dúvida,
essa dúvida será esclarecida. Eu não tenho dúvida que ela vai ser esclarecida. Porque qualquer coisa que eu me pergunto, quando eu estou em bastante contato com o livro Universo Desencanto, automaticamente eu descubro a resposta. Parece uma coisa que eu estou fazendo que você não vai fazer, eu só estou te mostrando que com a leitura do livro Universo Encanto, você esclarece as suas dúvidas. Não é alguém, não é um ser, uma entidade, Deus ou racional superior, é você. Porque o seu raciocínio começa a se ativar. A sua energia racional começa a ficar ativa novamente. E essa energia racional é que te esclarece. Nesse momento, todas as minhas dúvidas foram sanadas. Todas as minhas confusões sobre iluminação, imunização, despertar, tudo foi esclarecido. Para mim, eu não tenho por que esclarecer isso para ninguém. Eu só estou te falando que, através da cultura racional, tudo é esclarecido. De verdade, você não tem dúvidas desse mundo, porque você se auto-esclarece. A energia racional, ela é super poderosa. Ela é a coisa mais poderosa que você pode imaginar. E ela me esclareceu todos os pontos, inclusive dos estudantes evoluídos que eu tinha críticas. Dos estudantes evoluídos que eu tinha dúvidas se eram tão evoluídos assim. Hoje o meu respeito por eles aumentou ainda mais. Porque por mais que eles fizessem coisas que eu não concordava, hoje eu sei a causa deles estarem fazendo aquilo. Hoje eu sei o porquê estão fazendo aquilo. Então, a cultura racional, eu tenho convicção, eu tenho certeza de que é o único caminho por uma experiência minha, aonde eu conheci, deixei de acreditar e por causa da leitura eu voltei a acreditar. Foi uma coisa que eu não esperava. Levantei de madrugada, não esperava ter alguma resposta naquele dia lendo. Acho que talvez por causa disso, por eu não estar atento ou querendo algo, algo me aconteceu. Então hoje eu tenho convicção de que a cultura racional é o único caminho. A cultura racional é a única forma de você resgatar suas 7 partes e levar para o mundo racional. Isso é verdade, isso existe. As 7 partes estão divididas. E quando você entra para a iluminação, você volta para essas 7 partes. Você não resgata elas. A diferença está aí. Na iluminação, no despertar, é se desligar da mente eletromagnética e voltar para as 7 sementes. A imunização racional é usar a energia eletromagnética para juntar essas 7 sementes e levar para o mundo racional. Então são coisas diferentes que te dão a mesma paz. Só que uma você não nasce mais aqui, a outra você continua preso aqui. A outra você vai continuar aqui nesse mundo que gira, gira, gira e não sai dele. Então conhecer a cultura racional é uma necessidade do ser humano para poder voltar para o seu estado natural. Não adianta ele ler qualquer livro que ele saia de sua mente. Ele precisa ler um livro que a sua mente, em trabalho com a energia racional do livro, junte as 7 sementes e leve para o mundo racional. Qualquer outro conhecimento consegue fazer você se desligar da mente e voltar para as 7 partes. E quando era só 7 partes, antes de virar animal racional, também não existia sofrimento. E é por isso que a iluminação é o não sofrimento, que é a frase de Buda. Perguntaram para Buda o que era imunização racional. Perguntaram para Buda o que era iluminação, ele falou: é o não sofrimento. Exatamente isso. Então, se você se ilumina, você não sofre. Se você se imuniza, você volta ao seu estado natural, com a sua individualidade. Na iluminação, você perde a individualidade. Foi exatamente quando a gente se findou aqui na planície. Quando a gente perdeu toda a força, perdeu todas as nossas virtudes, a gente se fundiu nas 7 partes. Então a iluminação não é um passo à frente, é um passo atrás do estágio que estamos hoje. Apesar de ser muito bom, eu acredito que todos deveriam experimentar a iluminação como um vislumbre do que é viver sem mente, como um vislumbre do que é viver sem pensamento e imaginação te torturando. O Satori, acho que tem o Jim Carrey, que é um ator americano, fala que um dia, lendo o livro O Poder do Agora, encontrou um lugar que não há sofrimento. E depois ele voltou, ou seja, ele teve um Satori, não a iluminação em si. Ele falou: eu vou ficar o resto da minha vida procurando esse lugar de novo. E pode encontrar, não tem problema algum. Não é uma coisa
é sobre-humana. Na verdade, ela é sub-humana. É antes de sermos animais racionais. E não pós-animais racionais, que é tirar o animal e ficar só racional. Então, o animal racional é o meio do caminho. O iluminado é o antes e é não sofrimento. Todo mundo deve conhecer, sim, para sentir o que é o não sofrimento e entender o que é raciocinar. Eu não estou aqui falando que eu sou um ser imunizado ou nada disso, mas eu estou te falando que a energia racional contida no livro Universo Sem Encanto me esclareceu todas as dúvidas que eu tinha naquele momento. Ah, mas se eu não tenho mais dúvida, eu posso ter, só que eu não tenho dúvidas que vou encontrar as respostas, porque a cultura racional é capaz. As dúvidas que eu tinha eram insolúveis, eu fiquei com ela durante 3 anos. Não foi eu, o pedido que eu fiz levou praticamente 3 anos, 2 ou 3 anos, para ser solucionado. E o pedido que eu fiz foi totalmente descrente. E mesmo se eu acreditasse, eu poderia usar para pedir coisas materiais aqui da vida, dinheiro, casa, carro. Eu só pedi isso. Me explica, me dê um motivo para voltar a olhar para esse celular e divulgar cultura racional. Que hoje, naquele momento eu não tinha motivo. Então, se eu estou aqui hoje, é porque realmente mudou a minha vida. Se eu estou aqui hoje divulgando a cultura racional, é porque realmente ela faz a diferença na vida das pessoas. Você precisa conhecer a cultura racional. Você que estuda cultura racional, continue firme na cultura racional. A cultura racional vai solucionar os seus problemas, vai solucionar suas dúvidas e vai te dar muita felicidade, muita paz, muita tranquilidade. Então é isso, aconteceu assim a minha história e hoje eu sou um verdadeiro divulgador de cultura racional, porque eu tenho convicção de que é o único caminho que a gente tem para seguir para poder evoluir de animal racional para racional. A iluminação é deixar de ser animal e voltar ao estágio das 7 sementes ainda. Não tinha sofrimento naquele momento. No livro de Cultura Racional está escrito, desculpa, no livro de Cultura Racional está escrito que ainda não existia sofrimento quando a gente estava nascendo do chão e tudo mais. Mas está tudo lá no livro. É só vocês lerem. Muito obrigado por ficarem aí comigo quase meia hora. Salve!